Graça e paz, amados, tudo bem com vocês? Aqui é Karen Regina, direto da Rádio Resgate Sem Fronteiras. Som de fé, palavra viva e uma voz que alcança o mundo. Amém? A nossa rádio é rádio web, rádio online. Tu nos encontra através do endereço resgatesemfronteiras.minharadio.fm. Acessando esse endereço, tu vai cair direto no nosso site e já sai ouvindo a nossa programação. Nós temos notícias, louvores, bate-papo, é bênção, gente. Tenho certeza que tu acessando, tu vai gostar de ficar escutando ligadinho o dia inteiro conosco aqui na Rádio Resgate Sem Fronteiras. O programa é Peniel, Lugar de Encontro com Deus, que vai ao ar todos os dias às 18 horas. Tu tem encontro marcado comigo, às 18 horas, aqui na tua rádio. Amém? Quero te falar também que se por um acaso tu perdeu alguma das nossas outras conversas, tu pode acessar o nosso canal. Nós ficamos lá no YouTube. O endereço é @PenielDeus76. Aqui no cantinho vai ter inscrever. Eu vou pedir para te acessar, te inscreve, clica no sininho, e não fica de fora de nenhuma das nossas conversas, dos nossos bate-papos. Gostou? Curte, comenta. Isso ajuda a visibilidade do canal, faz com que a mensagem do Senhor alcance mais famílias, chegue em mais pessoas cada vez mais longe. Tu vai estar nos ajudando, nos abençoando a abençoar. Amém, gente? Tu querendo entrar em contato conosco aqui na rádio, dar a tua sugestão, fazer pedido de oração, o nosso WhatsApp é o DDD 54 99 670 8990. Estamos aguardando a tua mensagem. Quero lembrar vocês também dos nossos amigos e patrocinadores. São eles o RIG Ar-Condicionados. Eles são especialistas na instalação, manutenção preventiva e periódica do teu ar residencial e do comercial também. Entre em contato com eles. O telefone é 54 981 515 525. Amém? E temos também a FATEB Polo Nova Petrópolis, aqui na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Eles têm cursos de psicanálise clínica, terapeuta cristã, terapeuta de mulheres, e mais, todos os cursos reconhecidos pelo MEC e na modalidade em EAD. Te informa, o telefone é 54 999 31 8699. Amém? Bora lá? Bora conversar? Prepara o teu coração, porque a palavra que nós vamos ouvir hoje, ela não é só informação, mas transformação. Bora, Jesus, és bem-vindo para falar conosco, Senhor. Amém? Gente, no nosso último bate-papo, nós falamos sobre Ora Vem, Senhor Jesus. E hoje eu quero falar com vocês sobre o noivo vem buscar a noiva, dando sequência aí ao nosso bate-papo, para a gente fazer um fechamento bem legal, compreendendo tudo, desde o início que foi falado até o final. A nossa conversa de hoje está baseada lá em João 14, versículo 3, que diz assim: voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Amém? Palavra do Senhor. Então, agora surge a pergunta, né? Como acontecia esse retorno? Depois do noivado, né? As famílias judias selavam o acordo, havia o pacto do noivado, o noivo voltava para a casa do pai para preparar o aposento, né? Tudo isso a gente já conversou nos bate-papos anteriores, mas e depois do noivado? Depois que a noiva aceitava a aliança, começava o período da espera. O noivo voltava para a casa do seu pai. Não era um abandono, não era, essa era a tradição.
Essa era a preparação. Enquanto isso, a noiva permanecia na casa dela. Ela não sabia o dia, não sabia a hora, mas vivia preparada. Essa espera, gente, era uma demonstração da confiança entre as duas famílias, principalmente entre os dois noivos. Quem decidia o momento? Esse detalhe é maravilhoso, gente, porque não era o filho quem decidia, era o pai. Quando tudo estivesse pronto, quando a casa estivesse preparada, quando chegasse o momento, o pai dizia: agora vá buscar sua noiva. E quando Jesus disse: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, mas somente o pai, isso fazia muito sentido para as pessoas que estavam ouvindo o que Cristo estava falando. E rapidamente elas entenderam que Cristo estava falando sobre um casamento. E a chegada do noivo? Aqui tem um detalhe, gente, porque o noivo normalmente não mandava aviso antes. Sua chegada era inesperada, mas ela não era totalmente silenciosa. Havia alegria, havia festa, havia música, havia anúncio, o clamor da meia-noite. Lembra daquela parábola? À meia-noite ouviu-se um grito: aí vem o noivo, saiam ao seu encontro. A meia-noite não é o foco por causa do relógio. Presta atenção aqui. O foco é o elemento surpresa. Quando ninguém estava esperando. Nesse horário, todos já estavam dormindo, né? Ninguém esperava. O anúncio, então, ecoava. Era a hora de levantar. Era a hora de encontrar o noivo. Então, Paulo escreve, gente, porque o Senhor mesmo descerá do céu com um grande brado. Ele continua falando da voz do arcanjo e da trombeta. Tu consegue perceber isso? Não é uma chegada escondida. Não é. Existe um anúncio, existe um chamado, existe o reencontro. A linguagem continua carregada da imagem de casamento. A trombeta na Bíblia, gente, frequentemente anunciava acontecimentos importantes. Convocação do povo, festas solenes, chegada do rei, manifestação de Deus. E agora ela anunciará a chegada do noivo. É como se toda a criação fosse convocada para esse encontro. A noiva preparada, né? Porque o foco, gente, nunca foi descobrir a data. O foco sempre foi estar pronta. Por isso Jesus insiste tantas vezes: vigiai. Vigiar não significa viver com medo, significa viver em fidelidade. Quem ama o noivo, gente, quem ama o noivo não fica calculando quanto tempo demora ainda, quantos dias, quantos meses. Não. Quem está focado em aguardar o noivo está preparando a sua casa, preparando o seu coração, permanecendo fiel. E se ela cansasse? E se a igreja cansasse de esperar, gente? Esse era e é exatamente o risco. Por isso a parábola fala do azeite. Por isso Jesus fala da perseverança. Por isso o Novo Testamento insiste tanto em permanecermos firmes. Porque a espera revela onde está o nosso coração. Um detalhe que normalmente passa despercebido: quando o noivo chega,
Quando o noivo chegava lá nos casamentos judaicos do primeiro século, gente, a noiva não saía para viver sozinha com ele em outro lugar qualquer. Ela era conduzida para a casa que ele havia preparado. Lembra lá em João 14? Na casa de meu pai há muitas moradas. As palavras de Jesus se encaixam como peças de um quebra-cabeça. O noivo vai, o pai prepara o momento, o noivo volta, há o anúncio, a noiva o encontra, ela é conduzida para o lugar preparado por ele. Não são imagens desconexas, gente. Não são palavras soltas ao vento. Elas contam uma única história. E tu sabe o que isso significa para nós? Que talvez a maior lição não seja tentar descobrir quando Cristo voltará. A maior lição tem que ser aprender como nós devemos esperar. Esperar com fé, esperar com santidade, esperar com esperança, esperar trabalhando no reino, esperar amando, esperar servindo, porque quem ama não vive apenas olhando para o céu, vive de um modo que alegra o coração do noivo enquanto aguarda a sua chegada. É assim que devemos esperar. Sabe, quando a gente está num consultório esperando sermos chamados para a nossa consulta, ou melhor, quando a gente bota leite a ferver, gente. A gente bota leite a ferver e daí a gente quer ficar ali em cima cuidando, né? Cuidando porque vai derramar. E de repente tu te vira para pegar o pano de prato e quando tu olha, o leite virou. É isso. A gente não sabe quando vai acontecer, mas nós devemos estar preparadas, porque vai acontecer. Jesus vai voltar. Em nome de Jesus, eu creio, Jesus vai voltar para nos buscar. Amém? Vamos orar? Pai, obrigado, porque em Cristo fomos chamados para uma aliança eterna contigo. Ensina-nos a esperar sem desanimar, a permanecermos fiéis quando os dias parecem longos e a manter nossa esperança viva, que nosso coração esteja preparado, não pelo medo da tua volta, mas pelo amor ao noivo que prometeu retornar. Que quando ouvirmos o teu chamado, Pai, sejamos encontrados vivendo para a tua glória. Em nome de Jesus. No nome santo de Jesus Cristo. Amém. Gente, se essa palavra falou contigo hoje, não ignora, porque Deus não nos chama só para ouvir, mas para nós participarmos. Amém? Eu sou Karen Regina e esse foi o programa Peniel, Lugar de Encontro com Deus. Até amanhã, se Deus quiser.